Acho que tá valendo. Será? Ai, óculos embaçado. Normal. Acho que tá valendo. Pronto. Boa noite para quem tá entrando. Jade já chegou. Enquanto vai todo mundo entrando. Boa noite, boa noite, boa noite. Só um lembrete para quem está matriculado na disciplina Materiais em Arte, tipo Jade. Oi, querida. Oi, Márcia. Gente, não esqueçam de colocar o nome aí de vocês, tá? Aquele momentinho chamada da aula. E para quem não é matriculado na turma, sinta-se muito bem-vindo, bem-vinda e bem-vinde. Hoje a gente tem o Lucas do PIN. Eu gosto de falar do PAN, porque eu acho que tem um som bonito. PAN, faz um PAN, PAN, PAN. Mas, enfim, o Lucas, queridão, acabou de entrar. Já vou chamá-lo, enquanto vai todo mundo entrando. E eu tô muito empolgada, porque o Lucas é o residente do escritório. Então, para quem acompanha já as nossas lives, né, as nossas aulas abertas, nessa disciplina de materiais em arte, por conta da pandemia, obviamente, a UNB está funcionando exclusivamente no formato remoto, né? No ensino à distância, enfim. Então, a gente adaptou as disciplinas para que elas possam ser produzidas no ambiente da casa, com os materiais da casa. Então, nessa brincadeira de uma topologia da casa, a disciplina, ela pensa esses espaços da casa como uma metáfora dos processos construtivos e criativos, tá? Então, a gente, nesse semestre, começou com o quarto, fazendo essa relação do quarto, né, com as ideias, as inspirações, como que isso chega, né? Esse mundo mais de uma certa confusão mental, de sonhos e fantasias. E agora, na nossa metáfora, a gente passa para o próximo quarto, né, da nossa topologia da casa, que é o escritório. E o escritório, ele é esse espaço... Aliás, gente, eu já saí falando, eu nem perguntei se o som tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Só para ter uma ideia. Me dei aí um certo retorno, tá? Nick, qualquer coisa você me fala. E o escritório, como eu estava dizendo, é um espaço muito empolgante porque ele é o espaço de começar a tornar as coisas reais. Obrigada, Jade, pelo retorno. Ele é o espaço do projeto. Então a gente sai de um estágio do sonho, que estava no quarto, e agora a gente começa a projetar, a gente começa a ter que lidar com a difícil realidade, né? A gente sai de um momento de pura fantasia e tem que considerar as leis da física, por exemplo, né? Porque, como a gente sempre comenta em sala de aula, as ideias das obras, elas são incríveis na nossa cabeça, porque a nossa cabeça, ela é muito criativa, ela topa tudo, né? E aí, quando a gente vai botar na prática, que a brincadeira começa. E aí o Lucas é perfeito para isso, porque o Lucas, ele é muito metódico. Sim, tá vendo? Temos artistas metódicos, temos artistas organizados, nem todo mundo é essa bagunça que vos apresenta. E ele tem uma forma muito típica, óbvio, né, de organizar as suas questões, e que eu acho que a gente vai conseguir trabalhar muito, de uma forma muito interessante, esses outros métodos, né? Essas outras formas de organizar, e que, claro, para ele tem que ser desse jeito, mas é muito interessante pensar isso como um material do escritório, né? Que a princípio tem essa razão predominante, com criação de métodos, né? Com quase postulações, né? Então a gente fica até pensando nessas palavras. Então, vou trazer o Lucas para cá para a gente começar, porque empolgada estou. Cadê? Lucas, estou te chamando, querido. Chegue mais. Beth Moy diz que eu sou bem organizada. Eu tento, gente. Eu juro que eu tento. É a minha batalha diária, mas no fim do dia vocês precisam ver como que tá aqui. É um conflito. Vocês estão me ouvindo? Sim! Que linda Ótimo. sua paisagem! Ó, Toda natureza, adorei! toda natureza. Ai, gente, eu adoro essas lives que eu mato uma saudade. Querido, que saudade! Quanto tempo que a gente não se vê, né?
Nossa, muito, né? E essa Morrendo de pandemia, saudade, morrendo de saudade de Brasília. pois é, Só uma coisa, vocês estão me ouvindo bem? super bem. Eu tô ouvindo super bem. Alguém, acho que o pessoal tá comentando aqui. Márcia já falou que sim. Sim, João também. Tá todo mundo ouvindo bem. Acho que não precisa do fone, não. Que nem eu vi que você tava, Não, que né? ótimo. Porque o Porque fone a gente fica e preso. também a pessoa que gesticula vai arrancar o fone. Então, assim, melhor, né? Melhor assim. Ai, que ótimo que você veio. Quero já agradecer a sua disponibilidade. Gente, o Lucas é um artista mega atarefado. Ele está sempre fazendo milhões de coisas, sempre envolvido com muitos projetos. Então, só o fato dele já estar aqui com a gente, muito, muito obrigada, porque vamos aproveitar ao máximo. Então, só antes da gente engatar, lembrando, gente, comentem, participem, a aula é para vocês, estamos aqui à disposição de vocês. Vocês podem comentar tanto aqui nesse campozinho de comentário normal, ou do lado tem uma interrogação naquele balãozinho de diálogo também. Tanto faz o Sim, formato, o que for melhor para vocês, mas comentem, perguntem, enfim, estamos aí. Bom, maravilha. E assim, e também pedir para vocês, porque para mim é muito estranho ficar falando pro celular, né? Eu, uma pessoa que gosta tanto de pessoa, né, de gente, de contato. Então, assim, se puderem, faz sentido o que eu estou falando, aperta o coraçãozinho, porque ele pode aqui, a gente fala, percebe, né, que tem uma ressonância, né, que a coisa está encontrando lugar também. tá Então, é vendo, uma coisa gente? Bom é quando artista e professor. Bom é assim, que tá, gente? Coraçãozinho, comentem, participe, estamos aqui conversando. Isso manda aí. pergunta. Não, então, na verdade é uma conversa, né? Que nem a gente ficou trocando algumas mensagens nesses últimos dias. É, E aí eu vou fazer uma primeira introduçãozinha dessas últimas conversas para o público acompanhar de onde a gente estava. E aí a gente começa a ver algumas imagens e vai falando do seu processo. Maravilha. Eu já antecipei que você é metódico, então acho que já criaram expectativas. Nossa, eu sou metódico ao meu modo, viu, gente? Não é. Sim. Mas eu acho que ajuda bastante. Ajuda, não, todo mundo acaba encontrando uma forma de se organizar, mesmo que na zona, né? Eu sou dessas, a zona, eu me organizo na zona. Mas, então vamos aproveitar esse gancho e vamos começar daí, porque uma das coisas que me encanta no escritório, e bom, claro, né? Eu falei isso para a turma, que é essa nossa busca pelo espaço, é pelo simbólico do espaço, né, Lucas? Então, muito mais do que ter de fato um espaço arquitetônico delimitado como escritório, é pensar nesse espaço dos projetos, dos métodos, das coleções, das bibliotecas e dos tesouros. Uhum. Então, tem alguns trabalhos seus, né, que a gente já está até rindo, que a gente já até sabe, né, por que o Lucas está aqui, que acho que é muito legal da gente trazer essa dimensão da coleção. Então, né, pensando naquela ideia de um gabinete de curiosidades mesmo, Uhum. né, ou seja, diante de tudo que eu posso desenvolver afeto, né, assim, com tudo quanto que é tipo de objeto que eu posso desenvolver afeto, eu escolho alguns, né? E eu escolho Sim. alguns com uma certa frequência. Eu repito esses objetos e eles se tornam uma coleção, né? Tem gente que não é tão da coleção. Eu sou um pouquinho, preciso dizer. Acho que puxei isso do meu pai, mas enfim, se a gente pode culpar alguém, a gente culpa, né? Mas o Lucas é muito da coleção. Então, acho que a gente pode começar por esses seus trabalhos. Ou talvez, não sei se pelos trabalhos, mas talvez pelo ato de colecionar, pela escolha desses objetos, por esse processo, né? Uhum. Pois é, gabinete de curiosidade, ó, já temos gente querendo saber mais do gabinete de curiosidade. Então, Lucas, como que é esse seu gabinete de curiosidades? Como é que você traz essa relação com o seu trabalho? É uma coisa que você para pensar, né? O Uhum. pensamento vem depois. Como é que acontece? Olha, a primeira coisa que eu acho lindo, né? Assim, queria agradecer o convite e te parabenizar, porque eu achei linda a sua proposta de pensar, né, uma disciplina com esse lugar, esse topos de uma casa, né? Esse lugar que todo mundo de algum modo se reinventa e, né, e se extrapola, né? Eu acho que casa é um dos lugares mais íntimos possíveis para se estar.
E o escritório, eu acho que na pandemia ele adquiriu um outro peso, né? Um outro lugar, né? Então, assim, muita gente começou a trabalhar em casa, quem não trabalhava. Então, eu acho que esse escritório, ou se a gente... Eu não gosto dessas palavras inglesas, mas assim, o home office, né? Que É. virou regra O termo para da uma pandemia, parte, né? né? Assim, lembrando que virou regra para uma parte da população, né? Não para toda. Sim. Mas se a gente puder tomar como um campo simbólico e metafórico, e não necessariamente como esse lugar necessariamente físico, né? Como você bem disse, de uma mesa e tal, mas como esse lugar do planejamento, como esse lugar onde a gente coloca as coisas no papel e projeta, né, elas para o mundo, eu acho que é um bom ponto de partida, né? E até nas nossas conversas, pessoal, assim, eu fiquei assim, gente, o que eu vou falar, né? Porque eu gosto de conversar, de falar. E eu acho Mineiro, que, gente, bom de pensando, papo. bom de papo, então, assim, pensando no contexto que a gente está, né, conversando dentro de um âmbito, de uma disciplina, de um espaço acadêmico, mas ao mesmo tempo que extrapola para esse campo da rede social, eu acho que é interessante não perder de vista as pessoas, né, que aqui participam. Eu vi pessoas conhecidas, amigos, parentes que também estão aqui dentro dessa sala, né, virtual Uhum. conosco. Mas eu acho que a gente não pode perder de vista esse ponto da sua disciplina, né, que é uma disciplina, pelo que você me comentou, de segundo semestre, se eu não me engano, É, a né, dentro da... maioria é segundo para terceiro. É o começo do curso, né? Então, é um momento assim tão gostoso, né? Assim, ao mesmo tempo que dá aquele frio na barriga, mas é aquele momento tão gostoso que as coisas estão todas movediças, né? E eu acho que a pane, a dor surge quando a gente tenta deixar isso não movediço, né? Mas é um momento de se jogar mesmo, de se lançar nesse processo de aprendizagem e que eu acho gostoso que talvez a gente possa passar pelos trabalhos, né? Passar por alguns trabalhos que você julgar que seja interessante, porque eu acho que eu tenho um aspecto de trabalhar com, né, linguagem, para mim é só um meio, não necessariamente tem trabalho que é pintura, tem trabalho que é objeto, instalação, performance, vídeo, tem um pouco de tudo, né? Então, Uhum. assim, é uma questão da linguagem, mas eu acho que tem pontos que são mais recorrentes, que atravessam e que, de algum modo, dialogam com esse campo do escritório, né? Mas eu também acho muito incrível a gente pensar como esse lugar onde a gente coloca as coisas no papel, coloca na ordem do dia, né? Decanta, porque quando a gente está no campo da ideia, no campo da imaginação, Decanta, é lindo isso. tudo é possível, né? Então, assim, como que a gente realiza as coisas é no planejamento, é na prática, né? E só a prática ela não é suficiente. Às vezes, uma ideia leva anos para ser feita, né? Uhum. O tempo revés, por exemplo, né? Um Pronto, trabalho perfeito. Vou até dos pegar a calendários. imagem aqui. É um trabalho que eu comecei ele em 2013. Eu só fui expor em 2017. Olha que loucura, levou 4 anos para... Você tá com a instalação em si? Tô. Peraí, deixa eu achar. Aquela que tem muita sombra, acho linda aquela imagem. Vê se é essa Porque que você prefere. não aquela que mostra ela toda, ela inteira. Assim. Isso. Que é um trabalho, né, de grandes dimensões. É um trabalho que eu fiz de fato num escritório, numa mesa de trabalho, assim, cortando calendários, né? Parte de um procedimento super objetivo, pragmático, que é retirar toda e qualquer referência temporal presente num calendário. Então, dias, meses, anos, tudo isso sai fora e o que sobra é uma renda, né? É um grid vazio, super delicado, e que no caso Deixa eu dessa mostrar uma instalação, renda aqui, ó, para os alunos que. no caso da instalação, é um calendário para cada ano meu de vida, né? Então são 12 páginas, né? Multiplicar, e cada ano eu somo um calendário a essa instalação, então ela vai ampliando também, né? Na ocasião dessa imagem eu tinha 32 anos, né? E 31, 31. E então 31 vezes 12. Então tem mais ou menos essa conta de calendários aí. Hoje eu já tenho tem mais de 400, né? Então vai aumentando. Mas o que Tempo, eu né? quero dizer é que
um trabalho que parte de uma ação muito simples, objetiva, que é retirar toda e qualquer referência temporal de um calendário de papel mas que para eu conseguir viabilizar, montar esse trabalho que tem a sua modo de expor muito simples também, mas é um trabalho gigante, é um trabalho que você precisa de um galpão para mostrar. Eu levei 4 anos para conseguir fazer isso, né? E como que a gente consegue trazer isso para o plano da realidade? Através do planejamento, através do projeto, através dessa organização, né, que passa nesse locus, né, nesse lugar do escritório. Então eu acho que é E um bom lugar para se pensar o campo artístico também, mas aí não é tão mais, enreda o fazer, a prática artística, né? Não necessariamente a gente está falando aqui de processo criativo, não necessariamente a gente está falando da prática artística enquanto poieses, assim, enquanto lugar da poética, mas como que a gente operacionaliza, né? uhum, que faz parte, né? Então, assim, muitas vezes a gente pode encontrar um discurso, sei lá, talvez demasiadamente romântico, né? Elaborado de uma forma muito romântica, como se tivesse uma distinção e uma separação total, né? Desse processo da poética com o operacional, né? Mas não, assim, é Sim. uma coisa sem a outra não se concretiza, não tem obra de arte, né? A obra de É, arte, eu gosto muito desse nome até por isso, que é uma obra, né? Ela demanda trabalho, né? Que pede uma execução. E aí você está falando de projeto, né? Dos seus projetos. Como, assim, entrando um pouquinho agora no seu ateliê, né? Na sua prática de projetar, né? Você é desses que consegue seguir à risca o seu projeto? Porque você falou dessa areia movediça. E que eu acho que é muito bom a gente falar disso, porque enfim, como você comentou também, né? Alunos do segundo semestre muitas vezes precisam entrar em contato com esse lado da prática que a gente já consegue achar maravilhoso, porque a gente entende o tanto de descoberta que acontece nesse processo, mas ele é também desesperador, né? Ele sim. traz nossa, estou completamente perdida, não vejo saída, não sei se eu estou no caminho certo ou não. Muitas dúvidas que acontecem e que com o tempo você começa a gostar das dúvidas, porque você sabe que essas dúvidas te levam para outro lugar. Mas no começo da prática, essas dúvidas elas podem ser, sei lá, sufocantes, né? Porque você não imagina que vai levar para outro lugar, você só fica abarrotado de dúvida e fica no desespero de não ter respostas, né? Então, fico pensando assim, Sim. como você falou que você começou esse trabalho ainda, já tem um tempo e tal, você já sabia que você ia levar esse tempo todo para concretizar. E aí, nessa obra do Tempo Revés, instalação, né? Porque você fez a caixa, você fez, né? Isso. E aí, assim, Entra, isso foi acontecendo ou você é desse que consegue, de fato, projetar e vai até o fim no projeto? eu acho que entra. Peraí, vamos organizar, porque eu acho que são, Vamos, são questões. organiza, é com você. São questões organizando. São questões de naturezas distintas, né? A meu ver, assim, né? Ah, porque eu acho que, primeiro, tem uma questão assim, por que que você tem que se organizar quando você pretende fazer um trabalho que tem um grande porte? Quando tem um trabalho que você não tem os recursos financeiros ou espaciais ou profissionais, de pessoas, né, também para fazer, porque é um trabalho que necessita uma equipe, é um trabalho que necessita um espaço e dinheiro para Uhum, você conseguir montar e ver isso montado. Eu não tenho esse dinheiro. Como que eu vou conseguir montar esse trabalho? uhum, Através de editais, através de projetos de lei. Então, isso me obriga a entrar numa esfera, né, que a gente pode até abordar isso mais à frente, do projeto. E eu gosto muito dessa perspectiva metafórica do projeto como um projétil, assim, como algo que você lança. E uhum. isso é prática, isso é estudo, você tem que estudar, não é uma roleta russa, mesmo você mandando o melhor projeto de todos, você não tem nada garantido, mas uma questão que acontece com o tempo, e aí eu acho que isso vem com a prática, é você começa a ter uma pontaria um pouco melhor, e você começa também a ter um campo atento para quais editais tem o perfil daquele trabalho específico, né? Então, assim, o projeto assim, eu penso ele muito como uma estrutura
de convencimento, de apresentação de uma ideia que até então não existe. Ou seja, pode ser uma exposição, pode ser uma obra, pode ser uma instalação, pode ser até um projeto de pesquisa, né, para uma residência artística. A questão é que ele não existe ainda. Por isso você está mandando, fazendo um projeto. Se ele existisse, você ia mostrar a foto da coisa, né? O portfólio, né? O portfólio. Então, assim, é um projeto. E isso obriga a organizar e colocar isso no papel. Só que tem inúmeras formas de fazer, de abordar, né, esse mesmo objeto. Então, eu acho que isso é um ponto, assim. A outra questão é que como que eu consegui fazer? Hoje a gente tem à mão algumas ferramentas muito valiosas de simulação, né? Às vezes você não consegue montar o trabalho e não tem dinheiro. Por exemplo, eu não tinha para montar essa instalação desse tamanho. O que que eu fiz? Eu montei uma mini instalação. Seria até bom se eu tivesse a imagem aqui para mostrar para vocês. Uma maquetezinha, assim? Que você Não, fez? eu cortar calendário, assim, os calendários eram doação. Eu montei uma mini instalação numa residência que eu estava participando na época, eu tinha um micro ateliê, assim, nesse espaço de residência. Eu montei, esvaziei o espaço inteiro, montei uma mini instalação e fotografei de vários ângulos e usei essas imagens para fazer uma simulação dela desse tamanho, né? Ótimo, perfeito. Então, isso, sem dúvida, foi fundamental para que eu conseguisse aprovar esse projeto no caso do edital da Funarte, de arte contemporânea. Ah, que E foi o o que te deu o prêmio, inclusive, não foi? foi. Depois eu fiz uma exposição no Tomiotaki, aí eu mostrei o trabalho de novo, né? Mas é um trabalho que eu ainda tenho o desejo de circular com ele por outros lugares, porque, embora ele seja desse tamanhozão, ele cabe numa caixinha, é Ai, inacreditável. gente, Ele meu fica pequenininho. sonho, transportar a obra numa caixinha. Ele fica pequenininho. Mas quando você me pergunta como que eu consegui começar a circular, aí entra eu acho que um outro ponto que é da estratégia, né? Como que eu já sei que circular com uma instalação é muito difícil, ainda mais no Brasil, que tem poucas instituições que têm um espaço adequado para acolher esse tipo de obra, né? Então, como que eu vou circular com esse trabalho? Ou mais que isso, quando que você vai mergulhando no processo de pesquisa, e aí isso implica pesquisar referência, pesquisar o material, tentar entender o que que esse material, no caso, meu caso, o calendário, o que que ele simbolicamente, conceitualmente e também formalmente, ele me dá enquanto material possibilidade de trabalho. Isso acaba se desdobrando em uma série de outros trabalhos que pertencem à mesma série, mas que são regidos pela mesma operação, né? De você esvaziar os calendários de todas as suas informações temporais, parará, parará. Né? Então Eu isso vou tem... mostrar outras imagens enquanto você está falando, porque eu acho perfeito isso, né? Por Porque exemplo, aí... né? Tem um desdobramento enquanto objeto. Exato. Por exemplo, esse é o calendário, aí ele não está aparecendo inteiro, porque tem uns numerozinhos caídos embaixo. Ele cortou, a imagem tava, mas o Instagram... Deixa eu ver se eu tenho Mas uma outra. tudo bem. Mas o que que acontece? Essas caixas, né, com o calendário, elas são mais fáceis, são objetos que eu posso simplesmente empacotar e mandar para uma exposição, né, que eu posso circular com elas, que eu posso comercializar um trabalho como esse de um modo muito mais fácil do que uma instalação de 30 metros quadrados, né? Que precisa muitas Então, vezes do artista para montar, né? Nem sempre eles têm uma papapá, equipe de montadores que concilia o cronograma, né? Enfim. super. Então, assim, é um trabalho mais fácil de circular, né? Então, estrategicamente, eu comecei a circular com esse trabalho primeiro, né? Eu não fiquei esperando a instalação acontecer para eu começar a circular. Eu comecei a mostrar as caixas com os calendários, a ativar esse campo da pesquisa, embora a instalação já tivesse sido feita. Ela só precisava ser montada, né? E também, nesse processo de pesquisa, eu entendi que a ação de cortar os calendários era algo muito potente para mim, enquanto símbolo, né? Enquanto ação. Então, eu faço uma performance dessa ação de cortar os calendários na Avenida Paulista, num lugar específico, né? Num cruzamento bem específico e bem icônico de São Paulo, que é a Avenida Paulista com a Bela Sintra, que, né, cruza todas aquelas vias. E eu faço a performance, eu fico 8 horas em silêncio, sem me levantar, sem mexer para nada, a não ser cortar calendário
durante uma jornada de trabalho ininterrupta de 8 horas. Então tem uma ação performativa ali acontecendo, que eu estou vestido como... tem uma imagenzinha embaixo, menor, que mostra as pessoas, né, passando, tem um grupo de empresários, esse perfil, né, de pessoas, assim, trabalhador, terno, gravata, parará. E é um trabalho que ele acontece no tempo, porque essa pessoa chegou para trabalhar, ela me vê sentada. Ela vai almoçar, ela me vê ali, aí ela já para, ela já fica ali. Ela sai do trabalho, porque eu fiquei um pouco mais de 8 horas. Eu tô ali ainda. Então, isso começa a virar uma coisa, e ela fala assim, cara, que maluco esse cara sentado, sem se dar conta que ela faz a mesma operação diariamente. Com a única Ou ao diferença. se dar conta, né? Assim, dá uma agonia de, meu Deus, eu não tenho muita opção, mas você está aqui por livre e espontânea vontade, né? Fazendo Mas esse trabalho, talvez, né? Sim. sim, mas aí o que que eu vejo como um ponto interessante é que, ao levar isso para o campo do espaço público, para o campo da ação, o trabalho ressignifica. Ele abre uma. É como se ele abrisse um outro viés, uma outra leitura, né? Ele atravessa outros campos, a própria linguagem da performance, e que vai também virar vídeo, né? Ele vira um vídeo, porque eu levo uma equipe de cinema para fazer um vídeo dele, plano sequência durante as 8 horas. Então, como eu vou levar isso para o espaço expositivo, sempre é como vídeo, não é como performance, né? Pois é, Então, não, e eu acho isso muito bom você estar falando isso, Lucas, porque isso foi uma coisa que a gente discutiu, inclusive, na semana passada, em aula, né? Até a Mira está colocando aqui, o ambiente diferencia, né? Porque é isso, são novas questões que você coloca para a obra, e aí a dúvida sempre é o que você pode colocar que talvez modifique completamente, ou seja, ao ponto de colocar um outro título, né? Quando que vira uma outra obra e quando que é desdobramentos? Tem várias perguntas aqui, aliás. Eu vou te deixar respondendo essa olha, enquanto eu vou vai, juntando aqui algumas. você vai juntando as perguntas que eu vou Porque é uma falando lá aqui, para cima. Vai esquecendo falando. de ver as perguntas, viu, gente? Mas pode fazer as perguntas. Eu até vi aqui, assim, alguém perguntando como que lida com os imprevistos, né, no planejamento. Isso. Cara, como qualquer coisa, você se planeja justamente para poder ter, como que fala? Se você não se planejou, você não sabe nem que a coisa é um imprevisto. Para começar, para algo ser imprevisto, significa, pressupõe, pela lógica, que você, de algum modo, anteviu, né, previu algo de um modo como se ele devesse acontecer. Então, se ele não aconteceu daquele modo, é um imprevisto, né? Algo que não estava previsto aconteceu. Então, é uma questão até lógica, assim. Quando você tem uma organização, eu acho que ela te dá uma fundamentação melhor até para lidar com esse imprevisto, até para poder lidar e traçar uma rota, né? Quando você tem um caminho apontado, quando você entende um pouco assim, o que me interessa nesse trabalho específico, né? O que está por trás, se eu consigo entender isso enquanto eu estou fazendo, maravilha, porque nem sempre eu vou entender. Às vezes eu só vou demorar anos para entender o que me interessa naquele objeto, naquele material. Então nem Aham. sempre é imediato. Eu acho que é muito importante isso ficar posto aqui, né? Assim, nem ou melhor, quase sempre não é imediato. As coisas não são tão imediatas como a gente é, Gostaria, né, que tivesse uma resposta mais direta, mais imediata, né? Mas é só mas desejo, eu né? acho que quando a gente se planeja, quando a gente se organiza, né, eu acho que a gente fica mais alinhado, até mesmo para dizer, não, esse não é um caminho que me interessa, não, é esse, ou melhor, sim, esse imprevisto me interessa. Me interessa, Uhum. ainda que você vai para o campo da performance, que você está num espaço público, cara, não tem como, você tem que acolher o acaso, você tem que acolher o imprevisto, né? Claro, claro. Faz parte do trabalho. E muitas vezes, um ponto que você nem sequer pensou acontece e você se apropria dele como obra, né? Uhum. Isso, ou seja, né, que aquela areia movediça, ela não é uma marra, né? Ela te limita se você deixar, né? Mas ela pode ser um meio de transformação mesmo, né? E que é super bem-vindo para a obra, né?
Ó, tem uma pergunta aqui que foi lá no começo, o Jonathan, que ele tinha falado até que ponto o sacrifício do artista é importante na arte contemporânea. Achei uma pergunta muito intensa. Aí ele elaborou um pouquinho mais. Ou o tempo gasto na preparação circunstancial. É difícil falar de um tempo gasto, né? É difícil, assim, dimensionar esse tempo, né? Porque quando que começa a obra, né? Como é que você pensa isso? Sim, eu acho que é, acho que tem um ponto, por exemplo, nessa série Tempo Revés, a dimensão temporal ela está muito implicada dentro do conceito do trabalho, né? Quando você está diante dessa instalação enorme, que você vê que são assim centenas de calendários cortados metodicamente, que você vê que tem, assim, tem que ter sido cortado à mão, não tem como não cortar isso à mão. Você está diante também de uma dimensão do tempo gasto para fazer aquilo, né? Real, assim. É uma coisa que eu acho que faz parte de uma dimensão conceitual do trabalho. Você ver um empreendimento de um tempo gasto para fazer algo, né? E Muita isso dedicação, né? Isso é isso é uma uma camada. insistência, né? Isso é uma camada de sentido do trabalho. Isso é uma camada que não pode ser simplesmente relegada, embora ela não defina o trabalho. E por que eu não acho que o tempo gasto para se fazer um trabalho define o peso desse trabalho ou a importância desse trabalho? Porque se for assim, a gente vai pegar muita coisa incrível e linda, né, e maravilhosa, que é da ordem assim do achado, né? Quantas coisas a gente não encontra, ou uma fotografia. Poxa, então uma fotografia tem um valor menor porque ela demorou um clique para ser feito, né? Se a gente recupera a história da fotografia, existia toda uma discussão, inclusive, dela em oposição à pintura, de que ela não tinha mão, né? Ela não tinha a fatura, né, da pintura na representação, que era ela é isenta de autoria. Só esqueceram de dizer, né? Aí vai aprofundando, né? Mas o enquadramento, o frame, né? Você colocar esse quadro implica nessa escolha não escolher todo o resto, né? Então a própria eleição de um sujeito, de um objeto a ser fotografado, de um determinado ângulo, modo, abertura e por aí vai na fotografia, ela traz autoria. E ela levou um clique, às vezes, para ser feita. Então, o tempo de produção de um trabalho não necessariamente está ligado ao peso, à importância ou valor estético que esse objeto tem, né? E eu digo isso muito assim porque muitos dos trabalhos meus têm uma dimensão temporal da fatura, né, do fazer desse trabalho, que eu acho que é algo que me interessa, né? A impermanência, a dimensão do tempo presente nas coisas, seja como tempo de passagem, ou seja, como tempo de execução para realizar aquele trabalho, pensando assim, nas bitucas de cigarro, que eu faço uma aquarela super metódica, ou dos estalinhos de festa junina, que eu pego e faço uma aquarela que me leva um mês para fazer, porque elas são grandes, né, e muito detalhadas. Isso são elementos que me chamam a atenção, mas dentro da minha poética, mas eu não acho que isso necessariamente dentro do trabalho de um artista é um ponto tão, assim, ressaltado. Eu acho que cabe se perguntar qual que é a natureza do trabalho, como que ele é atravessado por esse elemento da fatura. Porque a gente já desconstruiu isso, embora desde o início do século XX, com o Ready-Made, né? Uhum. A gente já desconstruiu essa coisa do tempo de produção, da mão do artista, por aí vai. Eu percebo que ainda tem, sim, obviamente, uma ligação e um entendimento do objeto de arte como uma coisa que demanda a mão do artista, que demanda esse fazer. Se você não fez, logo não é seu, não é uma autoria, E não pode né? jamais ser arte, né? Imagina, E que não coisa. pode ser arte. A gente vê isso acontecendo ainda, obviamente, Uhum. porque a gente tem uma debilidade, né, de educação mesmo, de E discussões tem como uma essa. camada de encantamento também, né? Assim, eu concordo com tudo que você está falando, acho tudo perfeito, é isso mesmo, né? Duchamp ensinou muito sobre o deslocamento, né? Ou seja, é possível só você deslocar para um lugar e não ter uma participação na manufatura, né? Na concretização daquele objeto.
Mas a gente fica muito encantado. Então, aqui, essa, por exemplo, essa série que você falou dos estalinhos, eu fui correndo buscar a imagem, porque aquarela, né, gente? Aquarela, ela é uma linguagem muito temporal, né? Assim, amiga do tempo, né? Porque demanda muita paciência, ela tem essa relação. E ela é esse esquisitinho, né? Ela não é pintura, ela não é desenho, ela é uma coisa própria, mas tem coisas da pintura, tem coisas do desenho. Então, enquanto linguagem, eu vejo muito sentido em você trabalhar com aquarela, você gostar de aquarela, porque tudo isso que você está falando, que a gente percebe em outras linguagens, tem a cara da aquarela, né? Assim, de uma manufatura, de uma coisa dispendiosa, né? De uma certa insistência na formação dessa imagem, que requer paciência, né? Lapidação. Então, tem uma coisa que acho que é isso. É o Lucas, que ele é metódico, ele cria essas regras, ele se organiza, né? E ele constrói aquarelas, né? Então, acho que... E elas são lindíssimas. Aliás, acho que o que eu mais gosto dessa série... Eu tenho uma outra imagem aqui, mas, enfim... Ai, o Ah, tá. Instagram corta. Essas são as que estão no perfil portfólio, né? Assim, mas tem umas É, novas e tem uma coisa que, assim, essa questão da aquarela tem até uma situação muito engraçada, que, assim, eu comecei a fazer aquarela em 2010. Eu não, né, eu formei na Escola de Belas Artes, fiz mestrado na Escola de Belas Artes na UFMG, né, em Minas, e apesar de ter tido uma matéria de aquarela, de pintura, lato sensu, passando muito rapidamente pelas técnicas, eu não fiz aquarela. Eu não aprendi aquarela. E aí eu comecei a pintar aquarela por causa de uma oficina, de uma artista que estava provocando essa oficina. E aí ela falou assim, olha, vamos fazer trabalhos a partir do que está no nosso entorno, de coisas naturais e por aí vai. E aí, de repente, eu me interesso pelo mais banal dos objetos que estavam no entorno, logo a um passo de distância da porta, que eram bitucas de cigarro, que as pessoas fumavam na porta desse espaço, em Belo Horizonte. E eu falei, cara, que incrível, que linda essa bituca. Olha uma de perto para você, com a marca de batom, com a temporalidade que ela que guarda do gesto. linda! Eu falei assim, gente, que lindo isso aqui. Aí eu juntei um tanto de bituca, passei mal, porque a bituca fede mais que o, É fede horrível. mais que o cigarro, né? Mas aí eu começo a entender o que eu quero fazer com esse objeto. E aí, essa transposição de um objeto super banal, ordinário, para uma técnica super laboriosa, e a aquarela está ligada, tem historicamente uma ligação como uma técnica de estudo da pintura, como uma técnica também ligada ao universo da representação, né, botânica, sobretudo. Científica, né? Bem Então, me detalhista, né? interessava muito esse lugar de uma representação científica, de uma representação botânica, que demanda uma atenção e uma qualidade técnica para um objeto tão ordinário. Então, perceba que tem é aquarela, mas ela não entra gratuitamente. Por que não é pintura a óleo? Por que eu pinto ela numa escala 1:1 E não e é fotografia, né? Porque acho que também uma coloco, fotografia... coloco ela num saquinho Ziploc como se fosse algo de coleção, a ser colecionado? E é incrível. Aí tem duas anedotas assim, dessa história, que foi... Uma, eu estava pintando esse trabalho num contexto de uma oficina com várias pessoas, e eu me meti na minha mesa e estou ali pintando, assim, horas, né? Pintando várias. E eu não sabia tão bem fazer aquarela, então eu estava aprendendo naquele mesmo momento fazendo. Mas, obviamente, eu tinha a base da pintura e tinha a base de teoria da cor, dessas coisas que são assim, fundamentais para você navegar nesse universo. E aí eu estou ali pintando, e aí pessoas que já conheciam o meu trabalho, né? Ai, que bom te ver, não estava te vendo. Desculpa, eu esqueço, gente, eu não sei mexer, daí eu fico meio confusa, daí eu tô tão aqui na conversa que eu... Mas voltei, foi mal. Mas, mas eu estava ali naquele processo da pintura, né? De fazer as minhas aquarelas, e eu me propus a fazer, eu vou pintar o máximo, eu vou fechar a parede inteira do espaço com as aquarelas. Então eu tinha que pintar assim, freneticamente. E aí eu estava pintando, e nisso colegas que estavam fazendo a oficina, e estavam fazendo outras oficinas, que era um festival de desenho, organizado pelo CEIA, lá em Belo Horizonte,
Aí viraram assim, uai, Dupin, você pinta? Que incrível, você sabe pintar. Aí eu fiz, mas por que não, né? Por que não, assim? Por que você não sabe pintar? Porque até então, todos os meus trabalhos estavam muito ligados ao universo da performance, do site specific, de uma intervenção da natureza, de uma fotografia, de coisas do gênero, e não necessariamente ligados a esse campo mais técnico, né? Eu formei Uhum. na gravura, ou seja, eu tenho um interesse pela técnica muito grande. Então, assim, a questão é por que não, né? Essa visão de que você está preso dentro de uma linguagem, ela Uhum. ainda permeia, né? Ela ainda existe, assim, como se fosse você ter um trabalho com os fechos, aí de repente alguém vê uma pintura sua e fala, caramba, você pinta, ué, por que Uhum. não? Né? Uhum. Então, Exato. E ainda assim uma hierarquia, né? Isso que você está falando é muito legal, Lucas, porque não só é isso, né? Ainda há uma compreensão de que essas linguagens elas seriam campos isolados, fechados de produção, né? Muito dentro da tecne, mas ainda assim uma hierarquia, porque uau, você pinta, né? Tipo, conquista, né? Coisa linda. Aí sim é arte, né? sim, e aí tem um outro ponto muito interessante, que é quando você olha a bituca, você tem um, né, um Nojinho. nojo daquilo, né? Assim, é uma coisa desgostosa de ver, né? De pegar e tal. Uhum. Mas quando ela é aquarela, pequenininha, as pessoas ficam loucas, assim, veem assim, falam, que lindo, nossa, que lindo. E é uma bituca de cigarro, pintada realisticamente, Quero inclusive. 10 em casa, assim. Não, então, a primeira vez que eu mostrei, a, a, a primeira vez que eu mostrei foi numa exposição na Men's Wood, em 2011. E eu vi isso, assim, as pessoas, né, vendo o trabalho montado, assim, falando, nossa, que lindo e tal, e são bitucas de cigarro, né, assim, de longe você acha que são bitucas de cigarro. Então tem a relação da técnica, ela também traz, mesmo que implicitamente, ela traz uma compreensão, ela traz uma camada de sentido para dentro do trabalho. Então quando você está ali Uhum. pensando o que você vai fazer, na verdade, eu sempre parto do objeto, assim, de uma ideia, para mergulhar mais a fundo e compreender o que aquela ideia, talvez, qual que é a linguagem que ela melhor se realiza. Qual que é Ótimo. a Perfeito. linguagem que ela melhor, que ela vai estar mais potente. Porque às vezes você está num trabalho, né? Assim, vamos organizando de novo, pensando o campo da produção, né, como um lugar estratégico, sendo mais objetivo e pragmático. Às vezes você tem uma ideia incrível e você realiza ela numa linguagem que a deixa menos potente, né? Exato. Então, e isso vem de estudo. E estudo que eu digo, estudo de imagem, é ver trabalho, é ver exposição. Isso tudo para mim é trabalho. Não entra no campo do Ah, lazer como produtor de imagem, como produtor de sentido, né, através desse campo sensível. E numa exposição, para mim, é um espaço profissional. Ler um livro é um lugar disparador de processos, por mais que seja gostoso. Então, esse estudo daquilo que diz respeito, né, ao campo que você está trabalhando é importantíssimo. A construção de bagagem, de referencial, ela é fundamental para, primeiro, você entender que você não está reinventando a roda, né? A uhum. gente está no campo da arte contemporânea, trabalhando com objetos que estão aí no mundo há muito mais tempo do que a gente pode imaginar e que a gente não vai inventar a roda. Você pensa assim, calendário. Putz, tem uma miríade de artistas que já Claro. trabalham com calendário e me interessa saber como que eles trabalharam, né? Uhum. Como cada um mergulhou no seu campo de pesquisa e de estudo sobre esse mesmo objeto que me interessa. Eu, em geral, faço isso a posteriori, porque eu não quero tanto impregnar o meu interesse pelo objeto na perspectiva do outro, mas assim que eu já estou um pouco mais íntimo daquela relação, eu quero olhar para outras coisas, eu quero entender o que está fora, né? Reconhecer seus pares, né? Ver com quem que você troca Reconhecer os figurinha. pares, É entender super as importante. diferenças. Às vezes o trabalho pode ser extremamente parecido, né? Extremamente Uhum. parecido. Mas o sujeito que o fez, não. Ele tem os seus E o interesses, recorte, né? Então, né? assim, trabalho, o como, né?
que acho que é a grande questão, né? Porque muitas vezes a discussão pode ser a mesma, quando, inclusive tem uma discussão, quando a gente consegue pensar numa discussão, a linguagem pode ser a mesma, mas é um recorte, é um outro olhar, né? São outros parâmetros, são outras dimensões, então são outras questões, e tudo isso compõe a obra de arte, né? Como você está falando de camadas, né? Então são elementos compositivos e que tornam o seu trabalho seu, né? Eu tenho uma Super. pergunta aqui, Lucas. A Jade, ela já estava agoniada, que ela já me falou 2 vezes. Prof, fiz uma pergunta. É só porque eu estava esperando a hora certa, tá, Jade? Gente, não se acanhem. Ó, peraí. Perguntinha. Eu gosto quando ela entra assim. Olha, que isso, que Isso foi tecnologia. direcionado. Peraí, ela estava falando da performance ali, do tempo revés, Hum. naquele momento em que você estava com o público do lado de fora, né? No espaço público. Seria uma crítica a um tópico específico relacionado à sociedade? Era isso, não era, Jade? Com relação àquele trabalho. Não, não pede desculpa não, você tá aí, eu só estou explicando porque às vezes eu demoro para passar a pergunta de vocês, porque eu não quero cortar o Lucas muito no meio da frase, tá? Mas eu estou aqui de olho em tudo, podem mandar que tá tudo certo. É, não, respondendo a pergunta, não. Eu acho que é mais amplo que isso, né? Eu acho que, obviamente, é um trabalho que atravessa o modo como a gente percebe o tempo, né? E aí a gente pode olhar para isso dentro de um campo da sociedade referente ao universo do trabalho, do lazer, da cultura, como que historicamente a gente constrói esse tempo de ócio, né? De negócio, né? Então, tudo está ligado, assim. Eu acho que o trabalho não se resume a uma crítica social ao modo como a gente empreende o nosso tempo, né? Eu acho que o trabalho ele tem esse poder de comunicar, né, de diferentes formas, mas tangendo esse interesse. Então, assim, não, mas também pode ser, né? Ele também pode ser isso. Ele pode ser também uma crítica ao tempo da sociedade, né? Esse tempo de trabalho que a gente empreende numa ação que é inútil, na verdade, que ela resulta em nada, né? Eu vou ser Então, bem abusada, sabe, Lucas? Você falou assim, pode. não, mas pode ser. Aí eu sendo bem abusada, e aí acho que eu posso, porque eu tô assim, abusada mesmo, já te conheço, você vai entender de onde vem. Acho que até mais do que não, mas pode ser, é de nessa sua pergunta do porquê não e de que tem também, né? Porque a gente mesmo produzindo a obra, a gente não tem um controle total sobre ela, né? Uma vez que ela está no Não. público, né? Como dizer que não tem uma relação com a sociedade? Pode não ser o seu grande interesse, pode não ter sido o que, sei lá, provocou o primeiro, né, desejo de produzir aquela obra. Mas é isso, você estava de gravata, você mesmo falou dessa relação com quem estava passando, né? Um tipo de trabalhador que segue o tempo do relógio, tá? Então você está falando da sociedade também, né? Então, assim, Sim. mas é isso, não é assim, eu preciso falar dessa questão, né? Mas que ela entra, né? Ela, muitas vezes as questões elas atravessam a obra, elas chegam no público e, por exemplo, chegou lá na Jade, né? Que estava com essa. E aí, é uma relação com a sociedade ou não? Né? Então, por que não, né? Então, talvez seja também, né? Assim, não o mais importante, talvez não o principal para você, mas tá aí também, né? Não, sim, eu não acho que as coisas se excluem. Como você bem pontuou, acho que tem um ponto que é, enquanto o trabalho está no meu ateliê, enquanto ele Uhum. está aqui dentro, enquanto ele está na instância do projeto, a gente ainda está no campo ali movediço. Mas no momento que eu pus a minha pintura ali na parede, ela não me pertence mais, né? Eu sou apartado daquele objeto e eu também me torno um leitor do meu trabalho. Mas Uhum. isso, né, não me faz ser o melhor leitor. Isso não necessariamente me faz ser a voz uníssona para ler aquele trabalho, né? Um autor Maravilha. que eu gosto muito, né, que né, foi um objeto de estudo do meu mestrado e tudo mais, que é o Maurice Blanchot, ele fala uma coisa muito bonita sobre o universo da literatura e que a gente pode trazer para cá, é que ele fala assim, quando você toma um livro às mãos, o que você jamais deve fazer é perguntar o que o autor quis dizer. Porque, na perspectiva dele, é uma que eu acredito, cabe ao leitor fazer a obra falar. Né? Então, esse campo da relação, né, com o que está sendo visto,
ele é dialógico, estabelece uma relação de diálogo na qual eu ativo aquilo também que está sendo visto. O tempo todo a gente faz isso, na verdade, né? A gente está fazendo isso aqui agora, a gente ativa os objetos, né? Então, não é diferente no campo artístico. Quando eu estou diante de algo que eu pus ali, eu estou num processo de diálogo, e que esse trabalho, até mesmo para mim, ele muda constantemente, né? Então, a minha visão sobre ele, por exemplo, hoje é mais distanciada, porque já tem um tempo que eu realizei e tudo mais. E eu, de fato, não, eu acho que tem uma camada, sim, ali de uma crítica social, mas eu acho que é um trabalho que também atravessa, assim, eu estou de gravata, mas eu poderia não estar, e isso poderia dizer respeito, por exemplo, ao trabalho doméstico, né? Eu poderia fazer essa ação. O lugar que ela se estabelece, eu fiz ela dentro da SP Art no setor de performance. Aí eu já estava num outro ambiente que esse entendimento do trabalho, veja, já mudou. Ele já vai ter um outro Mas você ainda entendimento. estava de gravata. Estava de gravata, mas eu Porque é falo, a mais natureza forte, das né? pessoas que passem ali, né, passam ali, elas vão ter talvez um outro entendimento. Isso eu não consigo abarcar, né? Mas quando eu trago o signo da gravata, da camisa, da mesa, do sapato, né, de trabalho, essa coisa assim, A mesa. obviamente Realmente eu são estou muitos jogando elementos, né? eu estou jogando com uma questão, e quando eu empreendo uma jornada temporal de 8 horas, obviamente eu estou dialogando com o tempo de trabalho, eu estou dialogando com o espaço do trabalho, né? Uhum. Mas, enfim, acho que pode ser. Eu estou Ótimo. vendo um número de pergunta aqui, eu não estou conseguindo Então, pois acompanhar. é, ó, vou aqui na próxima. Peraí, já me perdi, acho que era da Giza. Não, Miriam, eu gostaria de saber como ele fez as aquarelas dos estalinhos, se pintou o papel após explodir os estalinhos. Acho que, será que não deu para ver? Deixa eu ver Não, aqui. eu não te mandei, né? Você pegou uma imagem, Eu tinha... peguei lá do seu portfólio essa. Deixa eu botar É aqui de porque novo. É porque é o seguinte, na verdade não, eu pego o estalinho, né? Em alguns lugares de São Paulo eu descobri que o pessoal chama de biribinha, de biriba. Ah, Eu pego ela estourada no chão, o papelzinho mesmo, estourado, e uso ele como modelo para fazer a pintura grande. A pintura tem 50 por 70, mais ou menos, né? Então, assim, eu pego uma coisa que é desse tamanhozinho e faço uma aquarela maior, né? Aí fica um pouco sem a gente ter uma noção do dimensionamento desse trabalho, mas ele tem, na moldura, 70 por 90. Então, assim, ele tem uma dimensão um pouco maior, mas eu escaneio, eu tiro foto ou escaneio o estalinho para poder pintá-lo. Porque não me interessa também muito um jogo de verossimilhança com o estalinho, assim, dele ser exatamente aquilo que eu estou vendo. Entra um jogo também do universo da pintura, mas eu tento seguir minimamente aquilo que eu estou vendo, né? Aquilo que eu tomei como modelo. Mas não é uma regra, né? E aí é ó, pintura, aquarela. falando de pintura, a Giza fala, acho que a gente estava nesse debate há um pouquinho tempo atrás, até você meio que começou a falar disso, então, mas de repente você só resume. Resume é ótimo, né? Na verdade, você fala o que você quiser, tá, Lucas? Mas é porque acho que a gente estava nesse ponto, quando a Giza perguntou: você acredita que a sociedade estabelece uma hierarquia de importância em relação ao fazer artístico? Tipo, a pintura seria vista como mais importante do que a performance? Talvez vale pensar assim, em sociedade geralzona, ou se a gente já está falando do mundo da arte contemporânea, os dois, enfim, não Eu sei. acho que são lugares diferentes, né? Mas assim, eu posso falar, ah, eu não acho que, ou melhor, assim, existe uma hierarquia sim. Por exemplo, se a gente pegar dentro do sistema da arte e pegando dentro do sistema da arte a parte do comércio, das galerias de arte, a pintura é sempre, desde que a gente entende o mundo como mundo, é sempre o que mais vendeu. Ponto. Tipo assim, você perguntar para qualquer galeria, o que mais vende, vocês vão falar pintura. Até hoje é isso, né? Desenho vende, mas tem um valor de mercado sempre menor do que a pintura. O que é uma grande, assim, você entende por um lado da conservação desse objeto, mas também a gente entende que isso não tem nada a ver, porque se você pega uma fotografia fine art, ela está sobre papel.
e ela às vezes custa mais que um desenho, o que não faz o É mais menor sentido. simbólico do que de fato técnico, porque tem pinturas e pinturas, né? Tem pintura, um Nuno É, Ramos que é cheio de coisa podre para ser estragada. Então, do ponto de o vista da TAP, conservação, né? né? Se a gente pega uma pintura do Tapes que é terra, não sei o É. quê, só que os negócios tá tudo caindo hoje em dia. E o pessoal pagou uma fortuna, né, naquilo. Uhum. Enfim, não dá, né? Essa valoração do mercado, eu acho que ela, enfim, segue regras meio estranhas e absurdas, mas a pintura, sim, continua sendo a coisa que mais é comercializada, mostrada e por aí vai. Na sociedade, eu tenho uma impressão que tem uma aceitação maior por esse universo mais ligado às mídias, às linguagens mais tradicionais, como pintura, desenho, escultura, né? Quando a gente já vai para Uhum. fotografia, já não sei, Já é uma né? outra coisa, né? Porque, veja, tem uma questão ligada ao saber técnico, né? Nas outras. Enquanto que na fotografia existe essa doxa, esse senso comum de que, tipo, mas não tem a mão do artista, ele não tem o fazer, né? E aí eu tô falando assim, bem geralzão, mas eu acredito nisso, assim. Eu acho que é uma questão mais de educação, de como que a gente. Cara, a maior parte das pessoas não vão ao museu, não tem acesso a uma construção de imagens Uhum. que não seja a televisão, que não seja o que chega no WhatsApp. Então, assim, a cultura visual, apesar da gente viver, né, no mundo de imagens, de produtores de imagem, é, eu acho que ela não necessariamente se aprofundou, se enriqueceu, né, nesse Ainda bem sentido. que é o cinema, né? Porque acho que o cinema ele tá no mundo do audiovisual, ele é mais acessível, mas ele consegue, né, nos seus melhores obras, trazer uma discussão sobre o olhar, né, de uma certa visão crítica. Então, ainda bem que existe o cinema. Olha só, o tempo passa rápido pra caramba, eu fico Cara, já está desesperada acabando, né? já, mas Se eu você quero quiser muito se falar você desse quiser seu. abrir outra, você abre Sabe qual que é o outra aí. problema? Que eu dou aula, enfim, todo mundo Ah, tem próximo horário. Então, eu acho difícil isso, mas é bom que a gente fica com aquele gostinho de quero mais. Mas, ó, vamos vai. aproveitar. A gente ainda tem uns 10 minutos, já deu uma hora, mas o Instagram agora ele não cai automaticamente quando dá uma hora. Ainda bem, porque no semestre passado eu estava no meio da fala e caía. Mas eu acho que dá pra gente trazer esse seu último trabalho. Eu vou pegar uma imagem aqui. Bom, na verdade, você até me passou recentemente várias, mas eu estou com, inclusive, dificuldade de escolher de tão lindas que elas são. Mas vamos começar por aqui. Por exemplo, né? Vamos falar da biblioteca por vir. E aí, assim, claro, a gente já comentou dessa relação entre as linguagens, que eu acho que é ótimo, porque esse trabalho, ele também tem, né? Ele é um objeto, é uma instalação, ele tem pintura e ele tem até uma pólvora ali para tchaf, né? Assim, pintura formal e informal. Temos muitos elementos, né? E diferentes técnicas. Tem também essa noção da coleção, né? Então, essa argumentação com a memória, né? Com trazer esse espaço do livro, né? Numa prateleira e tal. E tem essa natureza, que eu acho sensacional, né? Eu fiquei pensando, é uma natureza viva e natureza morta, né? Porque você tem aqui no caso é uma representação, mas, por exemplo, tem outras imagens, né? Que são esses desdobramentos da sua biblioteca por vir, que até você me passou mais recentemente. Gente, olha isso, que não sei se está dando para entender. Deixa eu ver se eu pego uma outra imagem. Essas estantes de livros de concreto, é concreto? Imagino que sim, né? É concreto, Com concreto e a ferro. trepadeira, uma era louca, assim, descontrolando toda a sua organização, fugindo do seu controle. Porque aqui você ainda tem, né, um controle. Tá, né? Tem e não Um tenho, monte porque a de livro. pólvora eu não controlo a pólvora, Então né? Assim, conta aí pra totalmente. gente. Então, vou tentar ser breve, né? Porque o nosso tempo está Não, mas acabando. sem desespero, fala. Mas assim, gente, de qualquer modo, eu já falo aqui para quem estiver aqui, vai lá, segue o meu perfil, né, lucas.dupin, ou portfólio.lucasdupin, que a gente continua a bater papo por lá também, né? Mas esse trabalho, eu acho que o primeiro ponto a ser dito, que é muito curioso, é que, na verdade, essa pessoa começou há 14 anos atrás, mais ou menos, né? Olha, Assim, 2008
2009, eu estava fazendo muito trabalho usando o livro. Porque você sabe bem, eu trabalho muito com o universo do livro, como encadernador, desde Ele a foi meu época de Belas professor de Artes. encadernação, gente. Ó, que coisa. Estou com meu caderno lindo aqui. E aí, então o livro, ele atravessa, né, um campo de interesse meu, assim, desde muito cedo, né, como o interesse pelo objeto, o interesse pela literatura, o interesse por como fazer esse objeto. E aí, a partir desse interesse, eu comecei a usar livros que estavam indo para o lixo, que eu achava livros descartados, sem serventia, eu comecei a usar esses livros como objeto e como suporte para desenhos, que ora tinha uma interlocução com o conteúdo, ora não. E eu, nesse processo de estudar os materiais, eu me interessava por materiais que eu não tivesse um controle total sobre eles, que eles me abrissem uma porta, aí a gente estava falando do imprevisto, do acaso. O acaso é uma força motora incrível no processo criativo, é absurda. Mas como que o acaso pode aparecer? Através da criação de regras claras no processo de trabalho. É Muito bom. contraditório, é contraditório, mas o Mas acaso ele aparece a partir do momento que você se lança no campo do fazer, você atribui uma construção de regras implícitas que você não precisa comunicar com as pessoas, mas o meu processo criativo é sempre parte do pressuposto que eu crio regras para mim, que eu comunico ou não. uhum. Todos os trabalhos que você abrir, eu vou ter uma regra por trás deles que rege a construção desses trabalhos. Mas, por exemplo, no caso dos livros, eu comecei com essa história que sempre eu vou trabalhar com... eu comecei com pastel oleoso e pólvora. Era sempre assim, algo que eu produzisse imagem e algo que eu destruísse. Deixa eu Construindo... mostrar mais essa que tem as pólvoras em evidência. Só que esses são recentes, né? Os Uhum. primeiros, eles tinham uma outra natureza, mas já tinha esse aspecto da pólvora. Então tinha um elemento de controle, que é a pintura, e um elemento de acaso, que é a pólvora. Só que aí eu começo a estudar a pólvora, e aí eu minimizo esse acaso, porque no início, gente, pegava fogo os livros, aí destruía o negócio. Aí eu perdia, né, o trabalho todo. Então, assim, tinha uma coisa própria da técnica. Mas esse interesse pelo objeto e por reduzir as operações que eu poderia executar ali em cima, né, isso me abriu um campo de possibilidades, né, do acaso que foi muito Uhum. potente, né? E aí eu começo a me perguntar, pô, mas qual pólvora? Porque tem a granulada, tem o pavio, tem o foguete, tem o estouro, tem aquela que faz isso, que faz aquilo. Aí se você vai nesse percurso entendendo o material. E esse trabalho eu parei ele assim lá em 2009, 2010. Eu acho que eu já não estava nem mais fazendo, se não me engano, só estava expondo. E não necessariamente essa pesquisa parou. Ela só deu lugar a outras pesquisas, né, nesse processo de fazer residências artísticas, muitas residências, participar de exposições, de ter uma prática de ateliê, né, com dinâmica. Às vezes a gente vai de um processo para o outro, para o outro, para o outro, e não necessariamente aquilo que a gente fez ficou parado lá atrás. Ele está Uhum. sendo, é igual, eu gosto dessa ideia do espiral, né, que não é uma linha reta, né, o percurso ele não é uma linha reta. Se a gente puder pensar uma espiral que sempre você passa naquele ponto, mas com uma outra profundidade. Você revisita aquele lugar o tempo inteiro, mas se apoderando, né, se absorvendo as experiências anteriores, e foi algo que aconteceu. Por exemplo, em 2019, eu tinha uma exposição individual em Belo Horizonte, na Galeria Periscópio, que me representa, e eu falei assim, caramba, que desejo de retomar essa pesquisa, ela está muito viva, né, como se eu estivesse fazendo ela 10 anos antes, né, e eu quero voltar. E aí eu me propus a retomar essa pesquisa e esse trabalho, na verdade, ele já se desdobrou em instalação, em objeto, em várias outras experiências a partir do mesmo objeto que eu vou expor esse Uhum. ano, né, em outubro, em São Paulo. Aí eu pretendo mostrar esses estudos, né, que ainda estão em curso, mas encarando não só o livro, mas a biblioteca como um espaço metafórico, né, como um campo de conhecimento, como esse lugar onde está implicado esse esforço humano numa luta, né, contra o tempo, contra esse conhecimento que se
perde, né? A biblioteca é essa luta do humano sempre, de Linda passar o... essa luta contra o tempo, né? A busca da permanência, né? Tão utópico, tão maravilhoso e tão que nos motiva, né? Esse desejo, enfim. Então eu Interrompi, acho mas que eu achei lindo. tem vários interesses, né, implicados nesse trabalho, obviamente, mas o que eu queria trazer para a turma é essa parte da pesquisa que, por exemplo, você mostrou a escultura com concreto e ferro. Ele não aparece gratuitamente, ele aparece de um problema. Eu falei, eu quero fazer esse trabalho, originalmente ele é de madeira e papel, o projeto, e aí eu fui convidado pelo Marc Potier, um curador que estava fazendo essa exposição em São Paulo, e o projeto é para uma praça pública, né? Ou seja, um lugar aberto. E aí eu falei, caramba, eu quero mostrar esse trabalho. E aí eu comecei a estudar os materiais e falei, olha, vou fazer de concreto e ferro, porque eu acho que vai... E a planta, ela não aparece mais como pintura, ela aparece como coisa em si, né? Ela vai... Essa ideia de uma escultura que está viva, porque elas estão agora, por exemplo, elas já cresceram bem mais que isso do que está a imagem, e tá linda, assim, porque o tempo também vai ficando marcando esses livros e tudo mais, mas é uma estante que se articula, né? Se você fecha, ela vira uma estante, como a gente tem, assim, uma estante Ah, de ela tem livro. uma dobradiça ali e Ela ela tem uma vira. dobradiça. Ah, isso Ela eu não se tinha articula. sacado. Só que, né, no caso dessa praça, ela tá fixa, né? Ela acabou que foi um trabalho que foi incorporado à praça. Mesmo Ah, a tá. exposição, ele vai ficar permanente nessa praça em São Paulo, com essa ideia de que a praça vai englobando, né, o trabalho dentro dela, assim, né? De se manter como um trabalho vivo. E o contrário Então, também, eu imagino, né? Porque como é uma trepadeira, ela não tem muito limite. Então, ela pode chegar no chão e vai seguindo. Então, também o seu trabalho pode entrar, né? Assim, pelos espaços da sim, praça, né? Então, você vai perdendo o limite de onde que começa a obra e onde que começa a praça, né? Então, acho que isso é muito sim. interessante, essa ramificação, né? Ó, o João está É, perguntando: o livro como suporte sofreu um processo semelhante ao vinil enquanto material? hum, uai, não sei, Jonathan, como assim é semelhante ao vinil? Eu acho que existia todo um processo, né, assim, de falar, o livro vai desaparecer com o computador, com o e-book, né, com o Kindle da vida, o livro vai desaparecer enquanto mídia. E o que, na verdade, a gente vê ao longo da história, né, é, na verdade, a coexistência de diferentes mídias, né? Então, algumas vão, sim, ir desaparecendo, mas não necessariamente elas vão desaparecer por completo. O livro, pelo contrário, né? O livro tem tido o seu lugar, assim, obviamente não como o século XIX, início do século XX, né, que era o único meio de circular conhecimento, mas ele continua, né, e vira inclusive um objeto que hoje, quando eu quero ter um livro, é porque eu quero muito ter aquele objeto, né, eu quero a qualidade daquele objeto. Então as editoras têm apostado cada vez mais em edições mais bem feitas, mais luxuosas. É só uma pena que a gente tenha um governo assim, tem nem Difícil. palavras para dizer, que tem uma taxação, né, que tem uma taxação enorme sobre o livro, que inclusive aumentou, né, agora, Uhum. afastando ainda mais, né, esse objeto de uma população que não tem acesso, né, que não vai poder comprar, né, esse livro, né, porque o preço do livro no Brasil hoje está uma loucura, está um absurdo, né. Então eu acho que não, acho que ele, assim, não vai sofrer, pelo contrário, eu acho que muita gente hoje continua usando vinil, né? A gente tem vários amigos aí que tem o seu vinil em casa e tá aí. Mas eu uso muito livros que estão indo, eu uso muito não, eu uso só livros que estão indo para o lixo. Inclusive doados por bibliotecas. Olha que louco, né? Muito tem amigos que sabem que eu junto livro, então se vocês juntam livro, tem livro velho, pode falar comigo, tá, gente? Que eu quero. Estamos Mas, recebendo. mas eu recebo muita doação de biblioteca, porque, por exemplo, enciclopédia. Cara, era uma nota você comprar uma enciclopédia Barça e hoje não serve para absolutamente nada.
Era sabe? um sonho, né? Ganhar de presente de aniversário a coleção de uma enciclopédia. Eu Fácil. adoro, adoro, adoro. Tem uma coisa. Mas a questão é que, hoje em dia, as bibliotecas não querem, as pessoas que têm tá aquele livro ali parado, ocupando espaço, é pesado, e qualquer verbete no Google já preenche aquele verbete que teria ali, né, posto. Então, eu acho que é uma pena, mas eu acho melhor você dar ressignificar, né, esse material que está indo, ser descartado, dar uma outra serventia para ele. Eu acho isso também uma ação interessante, né, bacana, mas não deixa de ser, de dar dó, né, assim, que como que alguns livros vão perdendo a serventia muito rápido, né, livro jurídico, atualizou o Código Civil, pum, já mudou o livro. Atualizou os cadernos, Gramática também, né? Mudou a ortografia, perdeu, muda, vai tudo. perdeu, sabe, tem muito livro que se perde mesmo e vai para o lixo, porque não tem mais mercado, né? Então esses livros acabaram virando matéria, né? E tem se desdobrado, mais uma vez, em objeto, suporte para pintura, mas também em instalação, também em objetos, instalações gigantes que estão por vir aí, mas Ó, coisas, né? Esculturas, né? Uma escultura pública, uma série de trabalhos, né? Que vão se desdobrando a partir de um mesmo objeto. Então acho que uma coisa que me interessa muito, que eu falo muito assim dentro do ambiente acadêmico, é essa necessidade, que às vezes a gente fala assim, agora desconstruiu a técnica, para que aprender a desenhar, para que aprender, sei lá, forma, cor, uhum. composição, questões básicas, mas essas são as regras que regem qualquer linguagem, qualquer campo do conhecimento. Então, quando eu vou para a pintura, cara, eu tenho que aprender aquela técnica o melhor que eu puder, e é um processo vivo, não é um processo estagnado, né? E com a prática você ativa esse processo cada vez mais, mas para eu desconstruir a técnica, isso pressupõe que eu tenha minimamente essa técnica. E Uhum. às vezes a gente vê um trabalho imaturo, incipiente, porque às vezes a pessoa já está desconstruidona, mas desconstruindo o quê? Ela não tem nada, o trabalhar não funciona, não consigo, por quê? Né? Às vezes é ali, no básico e no óbvio, que a gente resolve muita coisa, né? Nesse E básico, nessa base que, né, que sedimenta o campo da prática artística como um todo, e que não é só conceitual, acho que tem prática, tem fazer, tem sempre labor, tem, amor. né? Sempre tem. Claro, tem as obras que são puramente conceituais, né? Bem art and language mesmo, mas que já não é mais a realidade de 2021. Mas acho que você deu um exemplo muito bom disso na sua fala, quando você estava comentando do seu processo com a pólvora. Né? Ou seja, obrigada, Nick. Meu amado monitor está me lembrando, porque eu tenho uma dificuldade com o tempo. Né? É, Enfim, então temos só mais 2 minutinhos. Mas então já vamos aqui começar a encerrar. Mas isso que você está falando é tão importante porque muitas pessoas têm uma imagem da produção contemporânea como se ela realmente não desse o mínimo valor para qualquer técnica, mas não é isso. É uma conciliação de técnica com conceitual. Então, você saber usar muito bem a técnica, né? Porque não é porque ela é técnica que ela se basta sozinha. Né? Então, por exemplo, quando você estava falando da pólvora, você mesmo falou de um monte de conhecimento que você teve que adquirir, conhecimento técnico, né? Sobre a pólvora, do que é, quais são os tipos, como usar, né? Tudo isso é técnica, né? Que você, obviamente, não aprendeu na método, escola de belas artes, mas a sua né? produção te leva a essa necessidade técnica, né? De acordo com a ideia que você tem e tal. Você fala, bom, agora eu vou estudar pólvora, né? Então, então E é agora, técnica. né? E essa construção, acho que todo artista constrói um alfabeto próprio, né? Né? Constrói né, um modus operandi ali, que às vezes ele está explícito no trabalho, às vezes não, mas como que você operacionaliza o seu trabalho a partir de um recorte de ações pontuais, de materiais, que às vezes você não precisa mais do que né, no desenho, não tem nada mais simples, é um lápis e o papel, ponto. Mas como que você se debruça sobre essa matéria? É estudo, é pesquisa, né? E é prática, né? Às vezes a gente fica muito no conceitual, 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 e esquece que a prática é fundamental, que a lida, Mão né? na massa, né? Tem que botar a mão na massa, não tem Eu jeito. gosto muito até hoje de um texto do Duchamp, né? Que é o Ato Criador, que é um texto que tem seus vários problemas, né? Escrito lá quase na década de 60 e por aí vai,
mas que ele cria uma coisa que é um barato, que assim, ele fala de um coeficiente de criação, tentando colocar uma regra desse processo, mas que seria quando que ele fala, o que eu idealizo, aquilo que eu imagino enquanto trabalho, e aquilo que eu consigo realizar, né? Então, fazer essa diferença ser a mínima possível, né? Ou seja, eu consigo realizar aquilo que eu imagino. O sonho, né? Sonho. A gente tem a ideia que tá lindo, a gente vai fazer, né, aquela, né, porcaria, e você fala, putz, que merda. Mas o sonho de coincidir, né, esses dois elementos é através da prática, é através do tempo, né, não é algo que se constrói de um modo imediatista, né, que a gente está muito imediatista e acha que, não, pô, vi 3 videozinhos no YouTube de como fazer e pronto, já estou pronto. Isso, faz o primeiro desenho e pronto, resolveu, né? Então eu acho que tem essas coisas que não dá mais pra gente, que eu acho que tem essa balança, né, de como que eu não fico só no campo da prática e não viro um artista que tem o domínio técnico e o trabalho vira, como ele faz bem isso, e o trabalho é completamente esvaziado de sentido, e como que a gente não fica só no conceitual e um trabalho que formalmente, plasticamente, ele não acompanha, né, essa abordagem que a gente faz. Isso vale para tudo, né? A gente está no campo da narrativa o tempo inteiro, e essa construção de narrativa, que é ficcional sempre, ela precisa estar alinhada, né? Ela precisa estar alinhada com o universo da prática, com o universo da teoria, com o universo que você quer se inserir, porque às vezes o trabalho é bom, mas está sendo inserido no lugar errado, né? Os caminhos. Eu acho que a academia é o lugar para se jogar nesses processos, né? Então, estão aí no segundo período, se joguem, não tem Experimentem, né? medo, Aproveita que é experimentem, para isso. sejam autocríticos, né? Bastante, Mas mas não não deixem de demais, fazer, né? Exato. mas não deixa de fazer, né? Porque a gente se vale muito dessa crítica, né? E eu acho que a melhor coisa que acontece no processo é quando você entende que a crítica ao trabalho não é uma crítica à pessoa que fez o trabalho, né? Tente o Isso. máximo. Eu acho que é uma coisa que a gente sofre muito, artista, até entender esse processo de que aquilo que eu faço tem muito de mim, mas não sou eu. É só uma pequena parte dentro de um universo gigantesco de coisas que eu já fiz ou vou fazer, né? Então esse ponto que atravessa o tempo, acho que tira um peso gigante das costas e às vezes a gente fica impelido a não mostrar algo, a não expressar algo, por uma questão de falar assim, cara, não, mas eu não sei, de ser julgado por aquilo e de que aquela crítica rebata num campo até pessoal, né? O campo artístico é um campo difícil, é um campo que afeta, né, o sujeito, quem a gente é e como a gente se expressa no mundo. E é muito bonito ver quando uma pessoa se abre para expor algo, né, genuinamente, e eu acho esse poder da empatia, da gente ter empatia com essa pessoa, mas também entender, né, que nesse processo né, de respeito, de construção, que a gente não vai gostar de tudo, e tudo bem não gostar de tudo. Exato. Tudo bem não gostar, É a falar assim, cara, vida, não né? está no caminho, assim, para mim, mas é uma perspectiva pessoal, mas ter esse lugar de empatia, de acolhimento, né, eu acho que tá carecendo, não tá, não, nesse mundo. Tá. É um novo ensinamento e urgente, né? Muito urgente. Lucas, foi maravilhoso. Bia Lindona entrou agora. Um beijo, saudade pra você. Olha, todo Eu mundo vi um fazendo tanto vários de gente querida, elogios. assim. Pois é, querida, adoraria ficar a noite inteira falando. Acho que eu preciso passar essas lives para sexta, porque daí a gente já abre uma cerveja e já fica aí. Pô, eu tinha a minha aqui, nem deixei aqui, mas enfim. Mas, gente, deixa o convite de novo, né? Para quem não estiver seguindo no Instagram, siga lá, deixa seu comentário. Eu adoro fazer essas trocas, né? De trocar ideia. O Então, Lucas é super disponível, tá, gente? Então podemos depois também comentar na nossa aula de quinta, e aí qualquer coisa eu te passo também, Lucas. O pessoal ficou curioso com seus trabalhos de encadernação. Gente, são fantásticos. Eu posso mostrar depois para vocês, mas saudade de dar entrem, curso, viu? Nossa Senhora, saudade de dar entrem curso. aí. Ai, pois é, né? Saudade de uma aglomeração gostosa, todo mundo naquela vernissage suada, nos cursos, tudo junto.
Enfim, queremos vacina e queremos em breve aglomerar, não aguentamos mais. Definitivamente. Mas, enquanto isso, vamos planejar, né? A Márcia falou planejar, 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 é importante, mas não vamos esquecer isso que o Lucas estava falando agora no final também. Não dá para ficar só no plano, né? A gente tem que executar e adquirir experiência, porque adquirir experiência na prática, né, faz a gente não só melhorar tecnicamente, mas talvez mais importante o olhar, né? A gente vai treinando o olhar, vai treinando essa nossa relação crítica com a formação de imagem, com esses espaços compositivos. Então, acho que espero que fique todo mundo muito inspirado, querendo abrir do avesso o escritório, porque queremos coisas lindas, emocionantes. E depois posso até depois mostrar tudo para o Lucas, que acho que ele vai querer super. E para quem não conhece o trabalho, né, assim, porque o meu perfil lucas.dupin, eu falo assim, é um perfil pessoal de um artista, né? Então, assim, tem obra, mas tem vida pessoal, tem tudo. Mas eu tenho um perfil que é só trabalho, que é portfólio.lucasdupin, aí é só trabalho, então dá para conhecer, né? Porque a gente falou basicamente 3 trabalhos, mas tem um tanto lá, É, né? eu E separei um monte, mas a gente fala muito. Mas acho que as relações foram muito live pra gente importantes tem do que que ter você 3 horas. falou. Não dá. Não, mas olha só, eu acho que, na verdade, eu escolhi não mostrar outras obras porque você começou a trazer dimensões sobre o processo que eu acho que são fundamentais, né? Então, de entender a necessidade de uma certa insistência, de entender que é uma relação conflituosa e paradoxal muitas vezes, né? De ter o controle e não ter o controle, aceitar o descontrole. E muitas vezes a gente acha que esse conflito ele é necessariamente ruim na prática artística, quando na verdade ele só é. Então foi muito bom tudo que você falou pra gente, porque você abriu o seu ateliê mesmo, que acho que é a ideia dessas conversas. Muito Então, bom, super muito feliz. agradeço e foi ótimo. Tá todo mundo aqui rasgando um monte de elogios. É, Vou a mostrar menina não outras viu coisas. nada. Gente, eu não dou conta de falar e ficar rodando aqui dedinho na tela, porque eu Eu me te conto desconcentro. todos depois. Pode deixar, mas ó, muito bom aqui falando do Nossa, gente, que processo. Querem bom. curso de encadernação online, viu? O povo tá pedindo. Nossa. Olha, obrigado, que eu Poderia. adorei, né? Sempre gosto muito de compartilhar, assim, de ter esse processo de troca, porque na verdade a gente aprende muito mais do que vocês imaginam falando, É né? Então bom, né? falar sobre aquilo que se faz, né? A gente aprende muito também. E em breve vem, assim, estou, né, com uma série de projetos para esse ano. Então, mesmo assim, sigam lá no perfil, porque alguns eu vou contar com a ajuda de vocês, inclusive, são participativos. Opa, gostamos. Tem coisa aí, estamos trabalhando, assim, não tá. Quem vê o. Como que fala? O pessoal fala, quem vê close não vê o corre, né? Por trás, Exato. por trás tem um corre maluco, né? E a gente poderia levar essa conversa para vários lugares, mas eu também achei uma delícia poder trocar e passar por esses pontos, né? E ainda mais dentro de um espaço que a gente carece, precisa fortalecer, que é o espaço acadêmico das universidades, né, públicas, né, e que permaneçam assim públicas e gratuitas. Eu Hum, acho que vamos ocupar esse espaço e você está fazendo isso lindamente com essa iniciativa, né? Então, que venham muitos seguidores aí para o perfil. E obrigado, gente. obrigada, querido. Acho que é isso mesmo. É para todo mundo. Queremos quanto mais gente, melhor. O NB está sempre de portas abertas. E que nem o seu ateliê. Então foi lindo. Foi uma química maravilhosa. Obrigada. Gente, Obrigado. obrigada por todo mundo que está aí mandando questões, participando, conversando junto com a gente. É isso, precisamos desses espaços fortes, né? Falar de arte é falar super sério sobre tudo que nos move, tudo que nos emociona, né? E tudo que nos constitui enquanto grupo, né? Enquanto sociedade. Então a gente tem que dar a devida seriedade para essas conversas. Muito bom ter a companhia de vocês. Lucas, de novo, agradeço enormemente. Queridos e queridas e queridos alunos, beijos. A gente se encontra ali nas plataformas ou então quinta-feira no nosso encontro síncrono. Tá? A live vai ficar aqui guardada, tá, Lucas? No nosso Instagram, e depois eu te passo e a gente continua conversando. Ah, que ótimo, eu não sabia. Que bom, que bom, que bom. Um beijo. Beijo, boa noite. Tchau, gente.